Oi todo mundo, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real comigo. E a minha convidada de hoje é uma pessoa incrível. Sabe aquele tipo de pessoa que só em estar perto já te faz bem? Coisas que a gente não consegue explicar? Então, esse é o sentimento que eu tenho com a minha convidada de hoje. E antes de falar sobre a minha convidada, deixa eu te falar a mensagem de hoje que tem tudo a ver com ela. Quem tem luz própria nunca fica na escuridão. Minha convidada de hoje, Geusilene Venturelli. Geusilene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Geusilene. Eu estava pensando quantas voltas a vida dá, por quantos caminhos a gente é conduzido, por quantos altos e baixos a gente tem. Na primeira temporada do programa, você acompanhou histórias incríveis. Na segunda temporada, você vai conhecer pessoas que, apesar das dificuldades, elas continuaram seguindo de cabeça erguida. O mundo dá muitas voltas. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E você, qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Uma história real, feito por pessoas simples, que fazem coisas incríveis. Vem comigo! Essa é a menina. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Ela tem uma história de vida que é de inspirar qualquer um que a ouça. Então, ó, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente da sua história, pinceladamente, para que a gente conheça a sua história. Eu sou uma filha primogênita, né? De pessoas humildes e que tentaram, de alguma forma, me instruir de maneiras maravilhosas, né? Porque eu tive um pai um pouco ausente, mas a minha mãe supriu tudo que eu precisei para me instruir, para eu chegar até aqui. Porém, teve alguns percalços na minha vida. E é sobre esses percalços que você teve que sobrepujar que a gente vai conversar agora. Então conta um pouquinho. Conhecendo-a hoje, você não diz, e pela pouca idade também que ela tem, você nem imagina quantas vivências ela já passou. Vai pra gente um pouquinho dessa história, do seu trajeto. Eu, por não obedecer a mamãe, como deveria, eu me tornei uma pessoa meio que rebelde. E virei garota de programa. E fiz muitas besteiras nesta vida, mas um dia eu tomei uma decisão e que já vinha remoendo dentro de mim, né? E algumas pessoas já vinham orando, pedindo a Deus que eu tomasse uma posição. E assim fiz aos 22 anos. Mas aí vamos lá. Então você foi garota de programa por quanto tempo? Dos 15 aos 22. Dos 15 ao 22. Produção? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E aí, durante 7 anos, a sua família sabia, não sabia? Sabia, não queria acreditar. Ok. E aí, o que fez você, eu imagino que seja uma decisão muito difícil, quando você tem um ritmo de vida e, mesmo como garota de programa, a nível, acho que dinheiro não é um problema, né? Não era. E aí... Não, de início, sim, porque eu saía todos os dias para procurar emprego e só tinha assim no jornal, procura-se moças. Muitas das vezes a gente batia em portas, fazia entrevista, aguarde em casa que eu vou chamar. E essa era muito rápido. Cheguei lá, no mesmo dia já colocaram o meu nome no jornal e eu já tive, no mesmo dia, já um programa. Então, assim, a facilidade acabava te impulsionando para continuar, né? Sim. Mesmo que você tentasse sair. Até porque eu fui morar de aluguel. 2 meses depois de estar morando de aluguel, eu fui mandada embora do emprego. Aí, de novo... Onde eu comecei a procurar emprego, né? Porque pelo lado honesto da vida. E não chegava a lugar nenhum. Só batia nas portas. E aí, nesse meio tempo, você tinha a sua irmã, que era uma pessoa cristã e que eu imagino, claro, orava bastante por você. Durante um ano ela tinha aceitado Jesus. Eu cheguei a dar uma surra nela.
Por conta disso? Porque ela pressionava muito e teve um dia que eu falei que tava com dor de cabeça e eu não queria ouvir ela dentro da minha casa. E ela veio botar a mão na minha cabeça e realmente naquela época eu não estava bem mesmo. Mas não havia necessidade de colocar as mãos em mim. E naquele momento eu mirei, dei uma surra nela. A gente caiu no tal. E aí? Mas aí logo depois eu falei, se eu for, você para de me perturbar. Porque ela te chamava pra ir pra igreja? Pra igreja e eu não ia. E naquele dia, foi num domingo, depois que ela voltou do culto, e eu não estava bem, realmente, porque meu final de semana era de trabalho. E ela falou, vamos pra igreja comigo? Eu falei, tá bom, amanhã eu vou com você. Amanhã não tem culto. Eu falei, tá bom, próximo culto que tiver, eu vou com você. Você para de me perturbar. Só que eu não falei perturbar, não falei outra frase. Sim. Outras palavrões. Porém, eu fui. E naquele dia eu tomei uma decisão. Falei, Senhor, eu só sei fazer isso. Se eu te servir, tu me serve? E eu cheguei a passar fome. E aí você, então, naquele dia ali na reunião, no culto, enfim, você acredita que ali foi sua libertação? Naquele momento? Não, aí eu tomei uma decisão. Ok. Porque libertação a gente se liberta todos os dias. Naquele dia, eu não sei, não lembro o que foi pregado, mas naquele dia eu tomei uma decisão. Senhor, eu não quero mais viver essa vida errada. Mas para eu te servir, o Senhor vai ter que me servir primeiro. É lógico que eu fiz meio que, não vou dizer comparação, mas eu desafiei Deus naquele momento. E Ele tirou tudo que me viesse a ter valores. E todas as vezes que eu estava numa dificuldade, eu ouvi uma voz. É só fazer uma ligação, dá só um telefonema. E eu persisti, perseverei e hoje, graças a Jesus, eu tenho para dar. Olha isso. E aí, ela sempre muito guerreira, começou a trabalhar com várias coisas, promover eventos, né? Trabalhou com decoração de festas. E aí o Senhor foi abrindo outras habilidades para ela, outras, e ela se firmou na igreja. E hoje você é da igreja há quantos anos já? 20 anos, vou fazer agora. 20 anos. E aí, antes de todo esse período, eu não sei exatamente em que... Já tem, né? Ela teve um filho. Já tinha ele quando eu fui pra Jesus. Quando você foi, já tinha, ele tinha quantos anos? 2 anos. 2 anos. Qual é o nome do seu filho? Alexander. Alexander. E aí, quando a gente entra pra igreja, enfim, a gente pensa que as coisas vão ser fáceis, que a gente vai ter, né? A gente tem essa falsa ilusão, não é? Ah, aceitei Jesus, tudo facilidade pura. E não é assim. Então ela se deparou com outro desafio enorme. Esse filho dela tinha, na ocasião... Ia fazer 3 anos. 3 anos? Eu tava com 2 anos e 8 meses. E aí você levava ele pra igreja e tudo normal. Sim. E uma criança que, assim, como filho único dela, ela fazia todos os caprichos, trabalhava pra caramba pra dar tudo que ele precisava. Também o pai dele, né? Era muito presente também, enfim. Mas tudo ia muito bem. Até que, aos 20 anos, o que aconteceu com seu filho? Ele sentiu uma dor abdominal. E a partir daí, até então, dores abdominais todo mundo tem, acho que é gases, enfim. Só que ele teve febre. Ao ter febre, eu falei, filho, vai no médico, porque febre é infecção. De repente tá com a apêndice estourando e a gente não sabe. E ele tava infartando e a gente não sabia. E ele foi pro hospital, porque no domingo, ele falou, mãe, eu vou dormir aqui na casa do meu amigo, que ele vai me levar pro hospital de carro. Como eu tava com uma filha pequena, eu falei, não tem como eu te levar, então tudo bem. Só que eu passo, você me diz qual hospital que você vai estar, que eu vou passar lá para saber se você vai precisar de alguma coisa. Porque até então ele ia para a clínica da família, de lá ele foi pro UPA, do UPA ele foi pro Rocha Faria. E lá ele ficou. Quando eu cheguei lá, ele já tinha morrido há 40 minutos. Ele teve 2 paradas cardíacas e não resistiu. E aí, vamos lá. Aí a gente volta um pouquinho à história, porque eu pulei essa parte. Ela corrigiu toda a vida dela diante de Deus. E aí o que toda mulher sonha e almeja é um casamento, uma família. E aí foi quando ela também conheceu o esposo dela hoje, né? Que é o Pedro. Que se chama Pedro.
E aí você, então, casou com o Pedro. E quanto tempo depois... E aí, enfim, você se casa, você quer filhos com aquela pessoa, até porque ele não tinha, certo? Ele não, mas eu não tenho mais. Mas aí você terminou começando a sentir o desejo. Isso, é porque Deus mandou me preparar. Eu estava 12 anos sozinha fazendo a obra de Deus. Trabalhava com o meu esposo na obra de Deus há 8 anos. E eu ofereci ele para todas as solteiras da igreja. Porque ele seria a última pessoa neste mundo que eu casaria. Porém, já era meu e eu nem sabia. Deus já tinha tratado com ele como estava tentando tratar comigo. Só que eu era persistente, eu era, né? Sempre fui rebelde. Mas aí Deus falou, prepara as lembrancinhas que você vai casar em maio do ano que vem. Eu falei, como? Nem namorado eu não tenho. E em menos de 6 meses, namorei, noivei e casei. E detalhe, quando ele me pediu pra namorar, eu ainda falei que ia pensar. Aí falaram, você tá louca, tá encalhada há 12 anos, aí vai pensar. Mas eu falei, eu preciso saber se Deus falou com ele como falou comigo. Porque hoje amar é uma escolha. Querer ou não aquela pessoa na minha vida. Porque quando você é jovem, Deus é tão perfeito que ele botou assim, ó, fuja da paixão da mocidade. Porque quando nós temos a paixão da mocidade, a carne, né, delira, você sente arrepio, mas isso passa. E muitas das vezes nos arrependemos das escolhas que fazemos. E Deus falou comigo, o que você quer pra você? E Deus já estava preparando, porque esse é meu Adão, gente, não pode esquecer. Eu sou a Eva dele. É irritante, eu também me irrito com ele, mas é o meu Adão. E Deus mandou me preparar para ser mãe de novo. E eu falava que se eu casasse com alguém que tivesse filhos, ele não ia ganhar. Eu ia ser mãe das crianças no final de semana, a gente ia curtir, eu ia adorar as crianças, mas não seria mãe de novo. E Deus me deu uma pessoa que não tinha filhos e que queria ter. Eu falei, então já que é para engravidar de novo, que eu engravide de uma Rebeca, de uma menina. Que venha então... O nome dela vai ser a Rebeca. Uma menina. E aí, ela começou com essa coisa, né, de que era uma menina. Quando ela engravidou, com um mês, né, assim que ela engravidou, ela falava pra todo mundo, é uma menina e se chama Rebeca. E aí muitas pessoas, eu lembro de algumas vezes em que eu cruzei com ela, falava pra ela, poxa, para de falar isso, né, por que você insiste que é Rebeca? E aí você falava o que pras pessoas? Que vai ser Rebeca. Porque a Bíblia diz que se você não duvidar, assim será. E eu creio nisso. Como eu sirvo a um Deus que sempre nunca me desamparou e sempre foi fiel comigo, e eu via a fidelidade dele com outras pessoas, porque ele não seria comigo também. E eu fiz sem duvidar. E assim Deus me deu, minha Rebequinha. Acredite, nasceu e era uma menina, se chama Rebeca. E é linda. Então assim, tava todo mundo muito feliz. Todo mundo muito, muito feliz, muito grato. Quando a Rebeca tinha em torno de quantos meses? 5 meses. No aniversário dela, inclusive. Ela fez 5 meses no dia 25 e ele infartou no dia 27. E aí, como foi isso pra você? De início, eu meio que anestesiei. Eu acho que a palavra certa foi essa. Eu fiquei meio que anestesiada, porque a lei natural da vida é a mãe enterrar um pai, uma mãe, não um filho. E aquilo, pra mim, é como se eu não estivesse acreditando. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu, Deus foi tratando. E eu não sinto dor, porque eu não perdi. Eu devolvi ao Senhor pelo que Ele me deu pra tomar conta. Hoje fazem quanto tempo que seu filho faleceu? Em maio vai fazer 3 anos que ele 3 faleceu. anos. Eu sempre vejo nas redes sociais que você posta fotos do seu filho. E o que você tem para dizer para tantas mães que estão nos assistindo e que perderam seus filhos jovens? Eu especificamente conheço uma pessoa que é a mãe do Arnold, que é uma pessoa muito querida para mim, muito querida, que ela tá assistindo o programa. Eu queria que você dissesse para ela algo, né? Quando o Arnold faleceu, ele faleceu muito jovem, ele não teve a oportunidade de casar, de constituir sua família, e ela ficou muito abalada, como a família toda, né? Eles ainda estão em processo, né, de aceitação. O que você tem para dizer não apenas para ela, mas para tantas mães que perderam seus filhos de forma tão precoce? Se eu não tivesse Jesus, com certeza eu teria
desabado junto com tudo o que aconteceu, porque quando acontece, não acontece só uma coisa, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu me apego às coisas boas. Todas as vezes que eu posto algo no Face, no Instagram, é quando eu conquisto algo e que ele não tá aqui para usufruir das conquistas que eu conquistei. E que se ele tivesse aqui, com certeza ele estaria não só me ajudando na felicidade de conquistas, né? Mas também porque eu sei que ele seria o primeiro a falar, não, vambora, mãe. Ele era meu parceiro em tudo. Então ele não... mesmo que aquilo fosse errado, ele falava assim pra mim, mãe, tem certeza? Mas se a senhora tem certeza, então vamos fazer. Então ele me apoiava tanto quando acertava quanto errava. Então eu pego o que é bom e absorvo pra mim e carrego comigo. E hoje eu tenho uma nova fase da minha vida. Que ele era o meu antigo, né, a minha visão antiga, antes de Jesus. E por causa dele eu me firmei com Jesus, porque ele falou uma vez assim pra mim com 2 anos e pouquinho. Mamãe, Jesus Cristo mora no seu coração? Eu abracei ele e falei, mora. Se ele não mora, ele vai ter que morar, porque eu acabei de dizer pro meu filho que ele mora. Então, a partir daí, eu tomei uma decisão real e verdadeira, porque até então eu tava, né, caminhando e vendo as mudanças de Deus na minha vida, mas decisão mesmo, eu só tomei depois que eu falei isso com ele, porque ele era, teoricamente, a minha vida. E eu descobri que ele não era a minha vida, Jesus é a minha vida. Ele era uma parte que Deus tinha na minha vida. Como hoje eu tenho a Rebeca, depois de Cristo, meu filho que eu vou carregar para minha vida inteira, entendeu? Mas é uma nova fase. Hoje eu tenho uma família que Deus escolheu para mim, e não a que eu quis ter, porque ele eu quis ter. Ele eu escolhi ser mãe solteira, ele eu escolhi vender férias, trabalhar dobrado, enfim, eu não vivi a história do meu filho. Outras pessoas viveram, outras pessoas ajudaram a educar, outras pessoas criaram ele de verdade. Porque eu trabalhava para pagar o curso, para pagar a faculdade, para levar ele para onde ele queria ir. Hoje eu trabalho se eu quiser, porque eu levo minha filha para curtir o dia dela. Ontem ela passou o dia comigo, ela não foi para escola. Mas por que hoje eu posso fazer isso? Antes eu não podia. Se eu faltasse um dia no trabalho, era o curso dele que eu deixava de pagar. Então, ela tem que colocar no coração dela que o que é bom absorve, carrega, ele sempre será o seu filho. Independente do que ele fez ou que ele vá fazer, que ele tenha feito, ele é seu filho e ele nunca deixou de ser seu filho. Então, você o ama, você carregou 9 meses, você criou, educou. Se ele se perdeu por algum motivo, creia que naquele grande dia nós veremos muitos e nos surpreenderemos também com muitos. Tá bom? Jesus te abençoe. Então, assim, Lene, você tem alguma frase que você use hoje para sua vida? Eu quero, eu posso, eu consigo. Arrasou. Lene, quero muito te agradecer por tudo que você representa, por sua fé, por seu incentivo, pelas coisas que você tem para nos ensinar. Pode ir. Lene, quero muito te agradecer por você ter compartilhado conosco a sua história. É incrível que você, tão jovem, tenha passado por tantos desafios e o melhor de todos eles, você tenha sobrepujado todos eles. Por sua fidelidade com o Senhor. Sem dúvida, você é o tipo de pessoa que faz bem pra gente mesmo, de verdade. E isso é tão a prova disso, que agora ela faz parte da nossa produção, né, produção? Aê, produção! Cheguei! Faz parte agora, gente. Então, olha, ela veio pra contar a história de vida dela, que é muito vasta. E aí foi ficando e ficou. Então agora ela faz parte da nossa produção. Então eu sou muito grata por você estar aqui com a gente de verdade, tá? Você nos faz bem, me faz bem, até quando você não está mais tão presente. Então, olha, esse foi o nosso programa de hoje. Um beijo e até o próximo Uma História Real. Ainda bem que ele me cortou, né? Não, tá, manda dar tchau, produção. Bota isso lá.